Você já compartilhou algo com alguém, algo bom, algo que te deixava muito feliz, alguma conquista, alguma vitória, mas você sentiu, percebeu que a outra pessoa ela não se alegrou tanto com você e por você? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É um prazer, é uma alegria receber você aqui hoje. Eu espero que você esteja muito bem. E hoje, família, a gente está aqui pra gente falar sobre o caráter de Cristo. A gente tá com uma playlist aqui no nosso canal, esse já é o nosso terceiro episódio, nós estamos falando sobre o caráter de Cristo. A gente não tá só falando, a gente tá conhecendo o caráter de Cristo, a gente não tá só conhecendo, a nossa ideia aqui é praticar para que a gente possa se tornar cada vez mais quem nós nascemos para ser, semelhantes a Deus. Amém? Família, hoje nós vamos entender que o amor não inveja. Respira, porque o tema de hoje, o papo de hoje é forte, é profundo. O amor não inveja. A inveja, a facção, os ciúmes é uma obra da nossa carne. É algo humano. O ser humano tem esse impulso dentro de si, essa tendência de invejar. Só que eu não sei que tipo de amor você conheceu na sua vida, não sei que tipo de amor você recebeu na sua vida, e talvez você pode ter passado por muitos momentos, muitas experiências na sua vida, onde as pessoas, elas não se alegram junto com você, pelo contrário, elas sentem ciúmes, elas sentem inveja. Só que a gente tem que entender que esse não é o amor de Deus. O amor de Deus, o amor perfeito, não inveja, pelo contrário, o amor de Deus se alegra com as nossas vitórias, com o nosso crescimento, com as nossas conquistas, sabe? Porque é Ele que nos fez para expandir, para crescer, para prosperar, é Ele que nos fez, e eu não tô falando aqui prosperidade só material, não, física, financeira, não, eu tô falando uma prosperidade inteira e principalmente de dentro para fora, sabe? O Senhor nos fez para que a gente crescesse em espírito, em verdade, para que a gente crescesse, amadurecesse almaticamente, para que a gente tivesse um coração segundo o coração dele, um coração que agrada ao Senhor. E também, quando a gente está, com o nosso coração sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, os nossos pensamentos guiados pelo Espírito Santo de Deus, obviamente essa prosperidade vai refletir também neste mundo físico, neste mundo material, beleza? Então a gente tem que entender que o amor de Deus, ele não inveja. O amor verdadeiro, ele não inveja. Mas antes da gente começar a falar mais sobre isso, a gente precisa ouvir essa palavra de hoje não só apontando dedos, sabe? Dizendo, ai, eu me lembrei, fulano não se alegrou comigo, ai, fulano tem inveja de mim, ai, ciclano é invejoso, sabe? Não. O Senhor, ele quer nos chamar para olhar para nós mesmos, para olhar para dentro do nosso coração, para ser honesto com a gente, sabe? De repente, você pode hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça, do juízo, ele nos revela, ele abre os olhos do nosso coração e nos faz ver, nos faz perceber que em alguns momentos, algumas situações da nossa vida, a gente foi invejoso. A gente não se alegrou com uma conquista, com uma vitória do próximo. O nosso coração meio que se retraiu, meio que se fechou. Sabe, algum incômodozinho a gente sentiu? A gente não conseguiu ficar exatamente muito alegre. E geralmente isso acontece por quê? Porque a gente tem uma tendência de pensar de forma errada. A gente pensa, se o outro está recebendo uma bênção, o outro é privilegiado e eu não sou. Se o outro está recebendo uma bênção, Deus está fazendo na vida dele e não pode fazer na minha. Isso é uma mentira. Nós nascemos para sermos dependentes do Senhor, para vivermos com o Senhor, para termos intimidade, relacionamento com o Senhor. E tudo aquilo que faz sentido para o nosso propósito, o Senhor vai fazer. Ele é um bom Pai, não tem nada difícil, impossível, grande demais para o Senhor. Não tem nada que Ele não possa fazer na sua vida. Só que a Bíblia vai dizer que muitas vezes a gente não tem as coisas porque a gente não pede. E por que a gente não pede? Porque a gente não acredita. A gente não acredita que é pra gente. Às vezes a gente olha pro outro e fica incomodado que o outro tem alguma coisa, mas a gente
não pediu pro Senhor. A gente não acreditou que é pra gente. E se algo incomoda a gente, se a gente, sabe, sente ciúmes, inveja de algo, vai ser muito difícil o Senhor nos dar esse algo. Então a gente tem que sondar a nós mesmos. O Espírito Santo, em nome de Jesus, vai sondar o seu coração, vai te dar clareza disso. A gente precisa entender que ler a Bíblia e nos relacionar com o Senhor é sobre isso. É sobre a gente olhar para as nossas fraquezas, limitações, pecados, erros, com humildade, enxergar a verdade e falar: Senhor, me perdoa e me ajuda a mudar a rota. Me ajuda a viver algo novo. Me ajuda a compreender, Senhor, que muitas vezes eu não tenho porque eu não acredito. Às vezes eu não tenho porque eu não peço. E às vezes eu peço, mas peço mal, peço errado, peço para gastar com os meus próprios interesses egoístas. E o Senhor não vai enviar coisas pra gente, não vai nos presentear com coisas que são pro nosso egoísmo, que são pro nosso ego, que são pra nossa vaidade, que são só pra coisas físicas, entende? Então, Jesus, ele nunca fez as coisas de forma física, você entende? Jesus nunca falou pra gente mover montanhas e acreditar que a gente pode mover montanhas de forma física, com a força do nosso braço. Não é pra gente ir lá e ficar empurrando a montanha até aquela montanha sair. Até a gente ver outro cenário, até ver... Não. É pela fé. É crendo que o Espírito Santo vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. É crer que o Senhor faz o impossível. É crer que nada é grande demais para Ele. Que se Ele se agradar do nosso coração, escute bem, se Ele se agradar do nosso coração, do seu coração, do meu coração, Ele nos conduz em segurança para tudo aquilo que Ele disse que vai fazer nas nossas vidas. Para Ele não tem nada grande demais, nada difícil demais, nada é impossível para o Senhor. Então a gente tem que já começar a se sondar, sabe? A se sondar. Eu tô pedindo pro Senhor, às vezes eu tô sentindo um incômodo em relação a alguém, mas eu tô pedindo pro Senhor fazer na minha vida? Porque muitas vezes o Senhor tá dando oportunidades pra gente de ver coisas, não pra falar: olha, meu outro filho tem, você não tem. Não, claro que não. Ele não quer te machucar. Ele não quer que você fique se sentindo mal. Não, ele tá te mostrando: existe isso, eu posso te conduzir a conquistar isso, eu posso te capacitar, eu posso te aperfeiçoar, te treinar, te transformar, te libertar, te levantar, te santificar, te purificar, para que você viva os meus sonhos e os meus planos, que são maiores e melhores do que os seus. Amém? Então vamos entender isso. Até teve um dia que eu assisti um filme e eu vi esse amor, né? Eu falei: esse é o amor do Senhor. Tinha uma menina que ela tinha um sonho e ela estava muito sozinha na vida dela e naquele sonho dela, inclusive. Mas ela conheceu uma pessoa que, quando ela realizou aquele sonho, essa pessoa se alegrava muito com ela, sabe? Ele não invejava o sucesso dela, a conquista dela, a vitória dela. Pelo contrário, ele ficava ali observando e se alegrando. Eu falei: olha, esse é o amor que não inveja, esse é o amor do Senhor. Então a gente tem que entender que o nosso Pai do Céu, o amor dele não é conforme os moldes e padrões desse mundo, conforme que a gente conheceu aqui nessa terra. E muitas vezes a gente está esperando isso. A gente se acostuma com isso, mas a gente precisa se libertar disso, porque o amor do Senhor é ciumento. Olha só! Olha que contraste aqui que a gente está falando, porque ao mesmo tempo que o Senhor fala que a gente não deve ter ciúmes, inveja, Ele tem um amor ciumento. Mas como assim? Que amor ciumento é esse? Ele tem ciúmes de nós, Ele cuida de nós, Ele nos protege, Ele é apaixonado por nós, por seus filhos. Ele está continuamente presente, te amando com um amor que não muda, com um amor que não passa, com um amor que não volta atrás, com um amor que torce por você, que deseja que você cresça, que você avance, que você rompa, que você vença. Porque afinal de contas, em Jesus, somos mais do que vencedores. Jesus se entregou na cruz para a gente viver uma vida abundante. A começar dentro de nós, mas também em tudo na nossa vida.
E muitas vezes a gente vai estar num deserto porque o Senhor quer que a gente enxergue a verdade do nosso coração. Às vezes tem ídolos, às vezes tem desejos que vão nos puxando para baixo, que vão nos impedindo de viver a totalidade daquilo que o Senhor tem para nossa vida. Às vezes a gente tem um coração que está contaminado com os moldes e padrões desse mundo. Lembra? A inveja é uma obra da carne. Nós não nascemos para, sabe, ficar incomodados com o sucesso, com a vitória, com o crescimento, com aquilo que o Senhor está fazendo na vida do próximo. Não. A gente nasceu para celebrar, para se alegrar e falar que legal. Se o Senhor está fazendo ali, ele também pode fazer aqui. Existe essa possibilidade, sabe? Por isso que é tão importante a gente ouvir testemunhos, conhecer a história de pessoas, conhecer a história das pessoas da Bíblia, porque elas vão gerando em nós um fortalecimento na nossa fé. Amém? Então deixa eu contar para vocês agora 2 histórias rapidamente de pessoas da Bíblia que mostraram que esses ciúmes, essa inveja é algo humano, mas que essa história ela podia ser diferente. Por exemplo, José. José recebeu um sonho do Senhor, uma visão do Senhor. Ele comunicou para os irmãos dele, olha, eu vou governar. O Senhor me deu essa visão, o Senhor me deu esse sonho. Só que os irmãos dele não se alegraram com aquele sonho, com aquela visão, com aquele futuro. Eles quiseram paralisar, eles invejaram, eles sentiram ciúmes. E isso aconteceu por quê? Porque eles simplesmente não estavam conectados com o Senhor, eles não estavam sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. A gente tem que entender muitas vezes, não é sobre pessoas, é sobre espíritos que atuam através das pessoas. Então a gente tem que estar sempre observando os espíritos. A gente tem que ter esse discernimento. Ali não era o Espírito Santo atuando. Aquela inveja não era o Espírito Santo atuando, mas foi uma permissão de Deus. Foi uma permissão do Senhor para que José chegasse no destino dele, amém? Mas ali aqueles meninos, irmãos de José, poderiam ter falado, poxa, que legal, o Senhor dá sonhos, o Senhor dá destinos, o Senhor dá um futuro, o Senhor tem, né, um plano bom para a vida do meu irmão. O que meu irmão está fazendo? Ele está buscando o Senhor, ele está tendo intimidade com o Senhor, ele é amado, eu sou também. Será que eu posso ser também? Será que ele pode me dar um sonho? Será que ele pode me dar um futuro? Será que ele pode fazer na minha vida também? Eu vou buscar esse Deus, eu vou conhecer esse Deus, eu vou me relacionar com ele, vou ouvir ele, vou obedecer ele, vou ser transformado, vou me arrepender dos meus maus caminhos. Amém? A gente vê também uma outra história, que é a história de um momento que Moisés estava guiando o povo lá para a Terra Prometida. Arão e Miriam, que estavam ali junto com ele, começaram a dar esse indício desse espírito invejoso, sabe? Eles começaram a olhar para Moisés e falar assim, quem ele pensa que é? Ele pensa que é maior, ele pensa que é melhor, o que está acontecendo aqui? Começaram a ficar incomodados, sabe? Ao contrário, Moisés, ele tinha um coração que não era ciumento. Ele dizia, né, quem dera todo mundo, todo o povo do Senhor recebesse o Espírito Santo e fosse profeta, quem dera. Então, esse era o desejo do coração de Moisés, ao contrário, né, daqueles corações que estavam ali infectados pela inveja. Moisés, ele tinha um coração bondoso, fiel ao Senhor, obediente ao Senhor, sabe? Então o Senhor, ele vê os nossos corações. O Senhor, ele se agrada ou não se agrada dos nossos corações. Por isso, nessa semana, aliás, antes de eu falar dessa semana, deixa eu te falar. O que o Senhor fez, né? O Senhor defendeu Moisés, porque ele viu os corações, ele disse assim, quem vocês pensam que são para falar mal do meu servo Moisés? Eu tenho visto o coração dele, eu tenho visto a fidelidade dele, eu tenho me agradado dele, eu confio nele. Amém? Então, não é sobre a gente parecer algo, ou sobre a gente performar algo, ou sobre a gente, não sei, usar uma máscara de algo. Não é sobre isso. O Senhor vê os nossos corações, não tem nada, nenhum pensamentozinho que a gente tenha.
Nenhum olharzinho, nenhum sentimentinho que a gente tenha que o Senhor não veja. Então a gente tem que escancarar essa verdade com o Senhor. A gente tem que falar toda a verdade para Ele, não porque Ele não sabe, mas porque a gente quer realmente falar: Senhor, me perdoa, isso existe em mim, eu vejo, reconheço, quero mudar, quero ser transformado, e pelo Teu poder que atua em mim, eu creio que o Senhor vai fazer algo novo, o Senhor vai me dar um coração puro. Cria em nós, Senhor, um coração puro, em nome de Jesus e para a Sua glória. Nessa semana, então, o convite para nós é sondar o nosso coração, nos arrepender dos pecados, dos maus caminhos, da inveja e perdoar as pessoas que não estão podendo ainda se alegrar com a gente, porque a gente vai encontrar isso na nossa vida. A Bíblia nos mostra vários momentos de várias pessoas que sentem inveja e que tentam prejudicar pessoas que estavam sendo guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Então isso vai acontecer, a gente tem que só discernir e perdoar e continuar seguindo em frente, porque somos totalmente dependentes e somente dependentes do Senhor. Mas o convite para nós nessa semana é a gente praticar a cada dia se alegrar com uma conquista, uma vitória que não é nossa, é do próximo. Sabe? É a gente ver algo de bom que está acontecendo na vida do próximo e verdadeiramente a gente orar, falar assim pro Senhor: Senhor, obrigada, porque o Senhor está transformando isso, porque o Senhor transformou isso, porque o Senhor curou isso, porque o Senhor levantou aqui, porque o Senhor fez aqui, porque o Senhor é essa pessoa que provê, é essa pessoa que edifica, é essa pessoa que levanta, essa pessoa que capacita, essa pessoa que faz crescer, essa pessoa que é boa, que tem esse plano bom, essa pessoa é maravilhosa que o Senhor é, que tem esse amor que não inveja, que se alegra com o avanço, com a conquista, com o crescimento do meu irmão, e o Senhor tem dado presente, o Senhor tem abençoado. Então amém, Senhor, obrigada por me permitir ver isso, obrigada por conhecer o seu amor, por conhecer o seu poder na vida do meu irmão, e não só a gente orar ao Senhor agradecendo aquilo que o Senhor está fazendo na vida do nosso próximo, mas também a gente comunicar. Porque é tão bom, né, quando as pessoas podem se alegrar junto com a gente. Então vamos primeiro orar para que seja verdadeiro, para que seja honesto, para que seja puro, né? Mas também comunicar para o próximo, falar: poxa, eu tô feliz por você, parabéns, que alegria que você tá vivendo isso, que bom, o Senhor é bom, glória a Deus. Amém? Você se compromete comigo a viver isso nessa semana? A cada dia escolher pelo menos uma pessoa, enxergar pelo menos uma coisa boa que o Senhor tá fazendo na vida do próximo, e orar, celebrar isso em oração, agradecer ao Senhor por isso e comunicar, olha, eu estou alegre junto com você. Amém? Você se compromete comigo? Então, combinado, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, e nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo, tchau, tchau.